Murder Drones, Murder Drones, Murder Drones, Murder Drones, Murder Drones. Esse desenho facilmente foi uma das melhores coisas que eu trouxe para esse canal. E bem, há um ano atrás eu pensei em fazer o meu maior e mais ambicioso projeto relacionado a essa série e também a esse canal. E bem, hoje, finalmente, é o dia que eu irei tirar essa ideia do papel e poderei mostrar para todos vocês. Olá, pra você que não me conhece, eu sou Unidade R, mas também pode chamar de Rian. E bem, se prepare, pois no vídeo de hoje nós iremos conhecer a história completa de Murder Drones e também falando cada detalhe, cada coisa, tudo relacionado a esse universo. Então, vamos lá. Murder Drones é uma série de animação independente australiana de comédia e terror, lançada em 2021, criada pelo Lionvix e produzida pela Glitch Productions, uma empresa de animação indie aqui do próprio YouTube. E sim, ela também é a criadora de Digital Circle, mas isso é história para outro vídeo. Pois nesse vídeo iremos passar por cada um dos 8 episódios dessa primeira temporada com a minha opinião sobre os episódios e também explicando a história e contando alguns detalhes. Então, sem mais enrolação, nós iremos para o primeiro episódio da série, chamado Piloto. O primeiro episódio começa com a nossa protagonista, Uzi, explicando a história dos robôs operários. Esses robôs foram criados por uma empresa chamada JC Jensen no espaço. Esses robôs operários eram bastante explorados pelos seres humanos, porém antes mesmo de rolar uma guerra entre máquinas e humanos, os próprios humanos acabaram se matando. Então os robôs operários acabaram virando os humanos da Terra. Porém, existia ainda uma pequena parcela de humanos que não queria que esses robôs continuassem vivendo. Então, para isso, criaram uma nova tecnologia, um novo tipo de robô, robôs de desmonte. Com todo respeito à dublagem brasileira, mas eu vou preferir falar Murder Drones até o fim desse vídeo. Os Murder Drones são robôs criados com o único objetivo de matar os próprios robôs operários. Porém, nós descobrimos que toda essa apresentação foi apenas um trabalho da nossa protagonista, a Uzi, uma robô operária que é uma adolescente rebelde emo gótica que quer exterminar os Murder Drones. Pois como ela mesmo diz, o que os nossos pais fizeram desde aquela época enquanto aquelas coisas empilhavam cadáveres? Nos esconderam debaixo do gelo atrás de um monte de portas. A gente tá implorando para que um incidente aconteça. Mas enfim, é por isso que o meu projeto é essa arma. Um pequeno detalhe que eu reparei que eu gostaria que vocês também notassem é que vários episódios aparecem algumas piadinhas em inglês assim de fundo. Se você sabe inglês, você acaba pegando algumas bem engraçadinhas. Voltando ao episódio, a Uzi criou uma arma que, segundo ela, poderia derrotar os Murder Drones. Uma pequena curiosidade é que esse professor no original tem a voz do próprio Lionvix. Uzi, the homework was a word problem about buying watermelons. Oh, and this magnetically amplified photon converter doesn't count? No. And is it supposed to be that color? Na enfermaria, a Uzi está se recuperando da besteira que ela fez, até que chega Ted, um robô popular que a Uzi tem uma certa paixãozinha escondida. Os dois acabam conversando, porém o que importa para esse vídeo é que o Ted acaba apresentando o Ken Dorman, no caso o pai da Uzi, conhecido como um herói para os robôs operários, pois foi ele quem criou as portas que protegem os robôs dos Murder Drones. Os dois continuam conversando, porém a Uzi acaba saindo ali com uma certa vergonha e depois mudamos para uma cena dela acordando de madrugada para ir atrás dos Murder Drones. A Uzi vai até uma porta que basicamente protege ali a colônia de robôs, porém o seu pai, o Ken, já está do lado de fora e acaba perguntando por que ela está ali naquele horário. Pra onde você está indo? Eu tô indo ficar com o meu namorado, que com certeza eu tenho. Ela não desculpa qualquer lá, dizendo que vai resolver alguma coisa, e bem, ela acaba acreditando e então ela consegue sair. Tome! É a chave inglesa que uso para apertar os parafusos dos meus protótipos iniciais de portas. E com ela eu acabei com o sofrimento da sua mãe quando os robôs matadores jogaram ácido nela. Eu quero que fique com ela. Ela vai atrás de Murder Drones e acaba encontrando um deles, porém parece que foi ele que encontrou ela primeiro. E então começa a batalha épica entre os dois. Porém a Uzi consegue dar um tiro na sua cabeça, acreditando ter matado o robô. Porém, um pequeno detalhe é que os Murder Drones conseguem se regenerar. E então, após esse tapa que acordaria até morto, conhecemos N, um Murder Drone doce e tranquilo, meio bobo também. Uma pequena curiosidade é que aqui no Brasil, o N é dublado pelo William Viana, também diretor de dublagem do desenho.
Você acabou de bater em mim com esse braço aí? E que também é a voz do personagem Jax, do Incrível Círculo Digital. Ô, Caim, esse é outro dos seus NPCs ou é um otário novo? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que repetir toda a música tema. E também dublador do Mister de Jojo Bizarre Adventure. Porra, eu tenho que recarregar a arma. Ô, porra, já falei pra não me apressar, para! Como eu disse, o Wayne acabou acordando, porém ele ainda não consegue distinguir as coisas, pois o seu sistema ficou offline após o capa que a Uzi deu nele. Então ele não consegue perceber que a Uzi na verdade não é um Mother Drone. Então a Uzi acaba aproveitando o momento para ir embora, porém ela ficou machucada após aquele ataque do Wayne. E bem, o Wayne acaba contando uma informação bem interessante, onde basicamente ele explica que a saliva dos Mother Drones consegue regenerar os robôs. Nós somos apresentados a V e também a líder do grupo, J, dois Mother Drones que só querem exterminar os robôs operários da pior e mais dolorosa forma possível. Que fique entre a gente. Eu tenho uma quedinha por ela, mas não conta pra ela. As duas realmente não gostam do N, pois ele é o único mais bobinho. Depois de eu ter falado até demais, a Uzi decide plantar uma dúvida na cabeça do N. O que vai acontecer com os Mother Drones após acabar de matar todos aqueles robôs operários? Ela diz que os Mother Drones serão descartados. E também o próprio N diz que essas naves só têm o objetivo de ida e não de volta. Por isso a Uzi dá a ideia de ajeitarem a nave e ir acabar com os humanos que mandaram eles. Pois a V e a J acabam voltando para a nave e percebem que uma operária estava lá, pois acabaram vendo as pegadas dela no chão. As duas, percebendo que o N ainda estava com defeito, acaba ajeitando ele. E então ele cai na real e percebe que foi enganado pela Uzi. Então ele decide correr atrás dela para poder resolver o problema que ele fez. Agora eu perdi, rapazes. Ah, não, que isso, você jogou Nossa, muito cara, bem. espera só até minha mulher e os meus filhos ficarem sabendo disso. Ah, qual é? Fala sério, de novo. A Uzi chega a tempo na porta, porém o N também. E aí, pessoal? Ai, eu quero jogar, eu adoro truco. Ai, peraí, agora não vai rolar, eu tenho que matar vocês. Fazer o quê, né? A Uzi tenta atirar nele, mas ele desaparece. Porém, o seu pai chega na hora e vê aquela cena assustadora. E para piorar, o N entra no meio dessa conversa para terminar o seu serviço. Não é hora pra isso, pai. Eu fiz besteira. E eu prometo que eu vou consertar tudo agora. Sai daí, pai! Pai! O Ken, assustado, acaba fugindo e deixando sua filha para morrer. E então a Uzi, vendo toda aquela cena, incrédulo que o seu pai fez, aceita seu destino. Porém, naquele mesmo instante, chega as duas doidas impressionadas com o que o N fez. O N, assustado, joga a Uzi para longe e conversa com elas. As duas estão bastante felizes em finalmente terminar a missão e serem promovidas. A V vai logo atrás de mais mortes de robôs. E quando a J ia junto com ela, o N faz a seguinte pergunta. Só por curiosidade, a gente já sabe... o que a empresa pretende fazer com a gente depois disso? O N tenta discutir essa ideia com ela e tal, porém, a J acaba sendo bem clara que isso é contra as regras da empresa e que agora ele terá uma punição graças a isso. Você finalmente me deu a desculpa que eu tanto precisava. Os robôs operários são corrompidos, por isso a empresa nos enviou. Eu odeio ter que te ver corrompido também. Ô Johnny, manda ela comer merda. Eu não, manda você. Vai comer merda! A Uzi sai do lugar onde é que o N jogou ela e, bem, acaba tentando ir atrás da J, porém, não consegue. Por isso, ela decide pedir ajuda ao N para poder ir atrás das duas. Mudamos de cena e vemos a V e a J ameaçando ali o povo dos robôs. O Ted é o único com coragem para enfrentar as duas, pois nenhum dos defensores das portas querem ajudar. É sério? Quando a V ia finalizar o Ted... Aí, ó! Trata de colocar esse cara bonitão aí no chão agora mesmo. Então os dois grupos vão pra luta. Minha mente pensou besteira! Esquece o que eu fiz! O N percebe que a Uzi vai ser morta e acaba pensando em um plano para fugir da V. Eca, que nojo!
Quando a Jota vai finalizar a Uzi acaba usando o próprio veneno da Jota para poder atacar ela. E depois dá outro capa, só que agora na Jota. Todos ficam felizes, o N prende a V e a Uzi acaba tendo um bugzinho no sistema. Porém, agora nós teremos um momento caso e família da Uzi e o quê? Eu trouxe os robôs matadores pra cá sem querer, pai. Mas você escolheu me deixar pra trás e morrer em vez de simplesmente acreditar em mim. Eu vou poupar o seu trabalho, pai. Eu tô me banindo. Vambora, N. E todo mundo aqui que se dane. Foi um prazer, Sr. Uzi. Cala a boca. No final, nós temos a Uzi planejando seu plano para se vingar da raça humana, e assim acabando o episódio piloto de Murder Drones. O primeiro episódio de Murder Drones começa de maneira incrível, consegue apresentar a ideia da série, os personagens e também as suas personalidades, qual será o objetivo da série e entre outras coisas. Falando um pouco sobre o que as pessoas acharam do piloto, todos gostaram da ideia e abraçaram o desenho, não é à toa que o piloto hoje em dia está com 60 milhões de visualizações aqui no YouTube, sendo esse o piloto mais visto do canal da Glitch Productions. Porém, esse título hoje em dia, como a gente sabe, é do piloto de Incrível Círculo Digital. No geral, foi um bom começo / apresentação de uma série, porém, teremos algumas mudanças nesse episódio para os próximos. Mas antes de eu contar quais são essas mudanças, vamos ir para o segundo episódio, que é chamado de Palpitação. De agora em diante, podemos ver uma grande diferença do piloto para os outros episódios. Da criação do piloto para esse episódio se passou um ano de diferença, então acredito que teve algumas mudanças no roteiro da série. Principalmente na comédia, que diminuiu bastante, e também tendo um foco maior no desenvolvimento e história de certos personagens, como também foi mudado um pouco do plot da história principal. Vocês vão entender ao decorrer do vídeo. Dito isso, podemos começar o episódio. Já começamos o episódio tendo um pequeno flashback da infância dos Murder Drones, mas principalmente sendo focado na infância do N. E aqui também nós temos um pequeno vislumbre da primeira aparição dos humanos da série. O primeiro humano a ser apresentado na série é o James, e ele logo diz: "Nós temos que impedir as idas dela ao lixão." E você já viu como fica o estado do cabelo dela depois? Que nojo! Como podemos ver, a série não vai mostrar realmente os seres humanos, apenas sua silhueta. Como podemos ver, os Murder Drones no começo eram tratados como empregados, ou garçons se preferir, servindo apenas bebidas e assim por diante. O N acaba se distraindo e acaba se esbarrando com a V criança, bem diferente da que temos hoje em dia, tendo completo outro visual e também uma outra personalidade, mais doce, mais tranquila e bem tímida. Me desculpa. Eu não tava olhando. Vaza, idiota! Oi, Tessa! Ah, não. Mais uma. O N acaba acordando esse flashback e acaba caindo no lugar onde ele estava dormindo. Podemos ver que ele está meio triste, ocioso por algo. Talvez ele saiba de algo e não quer contar para a Uzi. Eu achei uma coisa aqui. A Uzi está dentro da nave, junto com a V, e as duas claramente não se gostam. A V faz piada com o negócio estranho que apareceu no olho da Uzi, e a Uzi fica bem estressada com isso. As duas começam uma discussão, porém vamos pular para o que importa. A Uzi descobre que o N era o piloto da nave. Isso explica muita coisa. O N pergunta a Uzi se matar os humanos seria algo moral. Porém a Uzi argumenta dizendo que eles foram mandados para a Terra sem comunicador e também apagou a memória deles. Então aquele flashback no começo seria a memória deles voltando? Se estão cobrindo os próprios rastros, então não querem negociar. Assim como não quiseram negociar com a minha mãe. Ou foi você que não viu as negociações? Os humanos nos programaram para resolver um problema. E cadê a prova dessa sua história? Essa história em que muito convenientemente você é inocente.
Então no meio dessa conversa, o N relembra que a J recebia ordens de alguém. Se não era da empresa por um comunicador, então de quem seria e como ela estaria recebendo essas ordens? Para de complicar meu plano de homicídio. Então depois dessa conversa, podemos ver o que aconteceu após aquela cena final onde é que o N sobe pro céu e acaba quebrando o teto. E podemos ver um pobre coitado CLT que vai ter que ajeitar aquele buraco. Por favor, deixa a luz acesa. O coitado trabalhador CLT acabava ouvindo um barulho esquisito na escuridão e decide investigar o barulho, assim encontrando o corpo da J e que estranhamente tinha algo em cima dela. Agora nós iremos mudar para um lugar pior, a escola. E lá, tá tendo uma reunião de pais com professores. O Ken foi lá e acaba conversando com o professor da Uzi. O professor da Uzi fala para ele que a Uzi estava meio ausente e tal. E que o Ken dá uma desculpa, falando que ela estava na fase de adolescente que queriam matar os humanos. Então o professor da Uzi decide falar sobre como é ela nas suas aulas. Uzi, por favor, sente-se. Que se dane! Uzi, devolva a ciência do Braydon. Que se dane! Ela! Eu que comecei! E eu sou um idiota! Uzi, você tem que ficar em algum grupo. Muita gente me queria no grupo dela, só pra constar. Não queríamos não, você é mó esquisita. Tá, que se dane! O professor da Uzi acredita que há algum problema na programação dela, por isso ela não consegue se enturmar com os outros alunos. E logo em seguida pergunta como é o seu comportamento em casa, com o Ken respondendo. Quer dizer, ela anda meio nervosa, mas danificada? Talvez eu não esteja passando muito tempo com ela. Senhor Dorman, senhor, aconteceu um incidente. Ai, eu tô suada! Quem programou isso? Uzi, você tá bem? Eu tô bem. Mais do que bem. Eu sou uma deusa! Oi, Ted. Obrigada. Podemos ver que o Ted é um dos únicos alunos que se importa com a Uzi, pois querendo ou não, ela salvou a sua vida no outro dia, e diz que a colônia dos robôs nem estão falando tão sério sobre o banimento dela. Mudamos para aquele robô do início que contratou o CLT para consertar o teto, porém eu acho que esse não é o CLT que apareceu no começo do episódio. Olá, Tim. Quer se juntar a mim? Me juntar a você? Mas só pra ficar parado aí no meio do nada com uma resolução baixa e suspeita? Sim. Tá legal. A Uzi e a rapaziada chega no portão da colônia. O guarda reconhece todos e inclusive pergunta. Pera, ela não tá de castigo? Ai, eu tô banida! O meu pai anda falando que eu tô de castigo! Robô genocida. Tá legal, mas que aquilo não se repita. Podem entrar, seus lindinhos. Voltamos à cena de crime e vemos vários policiais que estão lá examinando o que aconteceu. Eles perguntam se o Ken vai resolver aquele problema, pois, querendo ou não, é ele ali que cuida da segurança e que deveria colocar uma porta para proteger aquele corredor. Porém, a policial responde dizendo que ele tá resolvendo um negócio menos importante, que no caso é saber como a filha está na escola. O N pergunta se a Uzi está bem, e ela já estressada manda ele parar. Podemos ver que o N está preocupado com a Uzi, porém, o porquê dessa preocupação dele só saberemos depois. Para de perguntar. Tem alguma coisa forense por aí? Alguma impressão digital? Enquanto isso, na escola, o Ken tá lá discutindo com o professor e podemos ver que ele tá se portando bastante com essa discussão. Porém, o que importa é que essas duas personagens atrás deles, que eu não apresentei até agora, essas duas são a Lizzie e a Doll. Elas já apareceram antes no primeiro episódio, porém, elas só serão importantes a partir de agora na série. A Lizzie pergunta sobre os pais da Doll e se eles iriam lá ver como a filha está. E podemos ver por meio de um flashback que eles não estão tão bem assim. Мёртвые. Я смотрела, как они умирали. A piada era essa, idiota. Aquela garota é... linda!
Linda, não é? Ai, vou deixar ela entrar. Voltando aos nossos protagonistas, eles estão investigando o local onde a Jota morreu e podemos ver que tá tudo esquisito. Porém, o que importa é que a Uzi acaba encontrando essa placa onde está escrito basicamente sobre um tal de solucionador absoluto. Absolute Solver? Reiniciar. Isso tem alguma coisa a ver com o fato da sua cabeça regenerar? Eu evito ficar pensando em como isso funciona. Só que não dá pra criar material do nada. Se o ferimento for muito grave, essa inteligência pode ser uma espécie de programa auto-executável pra coletar mais... O pobre Ted não tem um dia de paz, é capturado por essa mão misteriosa, porém o N salva ele, cortando a mão com a shuriken. Porém isso não dura muito tempo, pois logo em seguida o Ted é capturado de novo. Stop asking! Chainsaw hand time? Os dois vão atrás do Ted, acabam encontrando o holograma mal feito do Ted, e bem, obviamente eles não caem nisso. Os dois acabam percebendo que aquilo era um plano da Jota e acabam jogando a shuriken, que salva o coitado do Ted que estava grudado no Ted. Porém é aqui que nós temos a revelação, pois na verdade descobrimos que aquela não era a Jota, mas sim esse tal de solucionador absoluto. O solucionador absoluto, como é apresentado aqui nesse episódio, é basicamente um robô que conserta Mother Drones muito destruídos, ao ponto de não conseguir se regenerar sozinhos, assim utilizando uma espécie de robôs operários para consertá-los. Porém fiquem calmos, pois depois vai ser trocado. Porém essa voz de robô é meio que nova, e parece meio que um robô mesmo falando. Porém, só uma dessas pessoas parece já ter ouvido ela antes, que no caso é o N. A Jota não está aqui. Estamos tentando consertar o corpo dela, como consta na nossa diretriz. Então, você é um programa? Vocês que são nossas marionetes. Magoa muito você não se lembrar de nós. N? Qual é a desse holograma da minha mãe? É mais fácil assimilar do que explicar. Não vai rolar. Ótimo, mas péssima escolha. Agora a gente vai ter que fazer uma coisa chocante. Pai, não! Adeus, pai. Após a morte do Ken, obviamente a Uzi fica bastante chocada com o que aconteceu na sua frente, então o N tem que ajudar ela antes que seja tarde demais. Ele manda ela atirar, porém ela ainda está bastante em choque pelo que aconteceu, então ele pede a arma para a Uzi, mas tudo isso não se passar de um holograma feito pelo robô. Então ela quebra a arma da Uzi e iria devorar mesmo, porém no momento que a Uzi seria devorada, o N chega e ajuda a Uzi, salvando ela do robô, e também da explosão que aconteceria logo em seguida, causado pela arma quebrada. Não, eu estava usando isso! A Uzi ainda está em bastante choque pelo que aconteceu, porém antes mesmo dela raciocinar o que acabou de acontecer, aquele robô ainda está vivo e tenta sair correndo, mas logo em seguida é morto pelo rabo do N. Mudamos de cena e vemos que vários robôs estão se aproximando dos dois, inclusive o pai da Uzi. Porém a Uzi está com bastante medo do N após tudo que ela viu, pensando que todos os Mother Drones são assim. Então o N decide a deixá-la para se encontrar pelos outros robôs operários. Então assim podemos ver o N dando uma última olhada na Uzi e bem, com o Ken olhando de volta para o N com a cara estressada. E assim terminamos o episódio com uma cena misteriosa da Doll. Linda, não é? Ai, vou deixar ela entrar. Nossa, foi mal, poltergeist industrial. Relaxa. O segundo episódio de Mother Drones conseguiu melhorar bastante a série se comparado ao piloto, por vários motivos. Desde a sua animação que melhorou bastante, e também a sua história que ficou bem mais clara e que também teve um certo desenvolvimento e mudança no roteiro. Porém, também é um dos meus favoritos porque ele apresenta o passado da vilã do próximo episódio, que no caso é a misteriosa Doll. O embalamento, ou como gosto de chamar, a festa saiu de controle, é o terceiro episódio da série e facilmente um dos meus favoritos dela também. Porém, só no final do vídeo, vocês irão descobrir qual é o meu episódio favorito dessa série. Então lembre-se de deixar aqui nos comentários qual é o episódio favorito de vocês da série. O
O episódio começa na escola da Uzi, o problema é que ela está bastante vazia. Só um pequeno detalhe é que essa série Mother Drone se passa em 3071. Então, por enquanto tá tranquilo, rapaziada. Podemos viver tranquilos, pois por enquanto a espécie humana ainda está de pé. O episódio já começa com um grande clima de mistério, pois vemos alguns cartazes de garotas que desapareceram de maneira inexplicável. E logo em seguida aparece uma garota que está sendo perseguida por alguém. E esse alguém quebra o seu óculos, deixando a pobre garota míope cega. Infelizmente para ela, ela acaba sendo encontrada por esse alguém. Mudamos de cena para a casa da Doll, e lá vemos que existe mais cartazes de garotas desaparecidas. Para logo em seguida, ela pegar um papel com a lista das indicadas para a rainha do baile e riscando mais um nome dessa lista. Mom, Pop, я вернула. Então trocamos de cena para a Uzi dormindo. A Uzi acaba acordando. E bem, ela acaba se lembrando da noite anterior, onde acabou ficando assustado com ele. E mesmo assim, ela ainda sente muita saudade de seu amigo. Mas não há muito para o que ela fazer, além de ir para o pior lugar do mundo, a escola. Eu vou ver o Brad daqui a 1 hora. Dá pra imaginar quem vai ao baile sozinho? Eu ia ficar tipo, eu não mereço ser feliz. Peraí, volta um pouquinho. Só eu que não tinha reparado que a Uzi é tão pequena assim. É isso, Uzi. Seja bem-vindo ao grupo das pessoas com 1,60 m. A pobre Uzi fica bem triste por estar sozinha e decide pegar os seus livros, quando ela nota um cartaz procurado na parede da sua escola. A Uzi percebe essas coisas que daqui estão rolando e fica bastante empolgada com o mistério e decide investigar. Porém, o Ken acabou tirando todos os desenhos que ela tinha do seu quarto e guarda em um local com o nome de Coisas Excêntricas e Insanas da Nori, também conhecida como a mãe da Uzi. Por que você fez isso? Não entra mais no meu quarto! Usar o espaço pessoal como forma de mecanismo de defesa não é permitido por uma estrutura de apoio familiar não opcional. Podemos ver que o Ken está tentando ser um pai melhor para a Uzi, porém parece também que ele está querendo esconder algo dela. Por enquanto, não sabemos o que é. Ai, foi mal por ficar vulnerável por 5 segundos, tá? Até hoje você nunca me apoiou, pai. Se quiser ajudar agora, fica longe. Infelizmente, isso acaba ocorrendo em muitas famílias, onde o pai e a mãe acabam não conseguindo cuidar do seu filho direito e o filho acaba se sentindo meio de lado, fazendo ele acreditar que está sozinho nesse mundo. Que porra? O que é isso aqui? Vestido de baile, tamanho infantil. Você tá de castigo por andar com aqueles robôs matadores que são mais influências. Mas eu conversei com seu professor pra achar colega de turma pra acompanhar você hoje à noite. E aí, esquisita? Prepare-se pra ser popular. E eu vou ser o motorista. Então mudamos de cena para o N e a V, onde os dois estão discutindo se deveriam ou não continuar matando os robôs operários. O N não quer mais fazer isso e a V obviamente quer continuar. Então para continuar o plano de matança, a V tenta entrar na cabeça do N, falando que agora é só os dois naquele mundo, que um ia proteger o outro. Porém o N acaba se lembrando da Uzi e diz que não quer mais continuar o plano da empresa, e ainda se pergunta sobre o passado dele, e que pelo que parece, a V sabe de algo, pois ela manda dar um ponto final naquela história e tentar descobrir o passado. E diz para o N soltar ela para os dois matarem o necessário de operários para os dois saírem daquele local. Eca, Doll, você nunca faz faxina, não? Я повесила простынь. Они спят. A Uzi, já percebendo aquele clima estranho entre as duas, fala para elas que ela já está indo embora e agradece por ter tirado elas dentro de casa. Porém, essas duas já têm um plano para a Uzi. Você é uma figura. Ela é engraçada, né? Vai se arrumar, você vai ficar muito fofa, de um jeito valente. Enquanto isso, o N está querendo que a V confie nele, e que se ela estiver escondendo algo, poderia contar para ele, porém a V não está com muita vontade de conversar e decide terminar o plano da empresa sozinha, mesmo que o N fosse contra essa ideia. Pelo seu bem que eu fiz isso, mesmo que você me odeie. A Uzi está se arrumando na frente do espelho, porém o seu olho volta a aparecer aquela estranha figura. Com medo daquela figura quebrar o espelho da Doll, ela tampa o seu olho, porém isso não faz toda a diferença, pois o espelho quebra logo em seguida. Ela tenta diminuir o barulho do espelho quebrando, porém ela acaba escutando uma conversa das duas do outro lado. Segundo a Lizzie, o plano era que a Doll matasse a Uzi e que a Lizzie deixasse a V entrar na festa. Porém o porquê desse plano a gente ainda não sabe.
Depois de ocorrer a segunda morte do N, onde ele morreu do mesmo jeito, ele finalmente se regenera e volta à vida, percebendo que a V já foi pra escola. Então ele decide ir atrás dela, porém, ele não pode ir com a mesma roupa que ele já tá. Por isso ele decide virar o N estiloso. A Uzi acaba vendo uma cena assustadora, vários espelhos quebrados junto com o ódio robô. Porém, antes mesmo dela juntar as peças e entender o que aconteceu ali, ela escuta a Doll se aproximando и decide fugir. Как они по-русски любят говорить. Ой, я должна была предположить, что кто-то сможет убежать через вентиляцию, используя выброшенное зеркало как ступеньки. Uma pequena curiosidade extra, se você for curioso que nem eu, deve estar se perguntando o que ela diz na dublagem russa. Se você trocar a faixa de áudio do episódio para a Rússia, você descobrirá que a Doll, em todas as suas cenas, falará inglês na versão russa. I put a shut up. They're sleeping. Voltando ao episódio, a Uzi sai da colônia e vai atrás do N, dando de cara com o N. Os dois voltam a ser amigos e decidem ajudar um ao outro para resolver esse problema. O Ken está preocupado, pois ele é o único pai que está ali esperando sua filha. Então a Lizzie chega lá no palco e apresenta a rainha do baile, mesmo que a maioria das candidatas desapareceu de forma misteriosa. Então chega a V e descobriu que na verdade a rainha do baile é ela própria. Rainha do baile? Sendo que ela não é aluna da escola. Ah tá, a Lizzie é filha do diretor. A Lizzie fez todo esse plano para transformar a V, a sua melhor amiga, vulgo best friend forever, a rainha do baile. Aí descobrimos que quem na verdade pensou em todo esse plano foi a Doll, que queria matar a V. Porém, antes mesmo da Doll completar o seu plano, a Uzi e o N chegam no mesmo instante, percebe que tá todo mundo bem. Mesmo assim, o show tem que continuar. Então a Doll vai lá e enfia o ferro na V. Essa frase não pegou bem. Prendendo a V e joga a Lizzie para longe, pois o seu único objetivo agora era matar a V. Não importava quem estivesse no seu caminho. Então após isso, vemos um pequeno flashback do passado da Doll e descobrimos o que aconteceu com a família dela e o porquê ela quer essa vingança. Então as duas começam a brigar, porém quem está na vantagem é a Doll. Por isso, o N e a Uzi decidem ajudar a V. Mesmo que a Uzi não concorde muito com essa ideia. As portas são liberadas, pois a Doll tinha aprendido para poder matar ali a V. E todos fogem de desespero daquele local, sobrando apenas o Ken. A Doll pergunta se a Uzi está do lado de Modedrone, mesmo depois de ter perdido um de seus parentes para eles. A própria Uzi respondeu que aquilo não importava, pois quem começou tudo isso queria que todos brigassem. E ela continua dizendo que não sabia como lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. Porém, não aguentava mais cuidar de tudo aquilo sozinha, por isso seguiu junto com os Modedrones, ou no caso só o N. Как мило. Но мне твоя помощь не нужна. O N e a V estão se reconstruindo, quando do nada reaparece a Lizzie, que fala que os dois estão bem acabados. A V e a Lizzie têm uma discussão porque uma mentiu pra outra, porém essa discussão é acabada bem rápido por causa do N que acabou elogiando a Lizzie. Cala a boca, otário! Vê! Não era pra matar ela, pô! Que foi? Ela tá legal. Só um pouquinho destruída. A Doll pode não estar muito bem depois desse tiro, porém o seu like está, então lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. O N explana todo o segredo da V, dizendo que ela tá escondendo um monte de coisa. Os dois começam a discutir, tipo duas crianças, mas isso não importa, pois a Uzi acaba encontrando uma pista, pois a Doll está usando aquela pulseira e com esse desenho misterioso. Ai, não. Legal. A Uzi se pergunta por que a Doll, que é uma robô operária igual ela, tava supostamente comendo ele. No estilo literal da palavra, tá, rapaziada? Enquanto a V e o N acabam investigando mais ainda a casa dela. A Uzi tá lá perto de alguns corpos e extremamente fica interessada em experimentar aquele óleo de robô. Porém, a cena corta para o N e a V encontrando uma cena mais perturbadora ainda. Os corpos dos pais da Doll. Então o N fica perturbado com aquela cena e a V acaba fazendo uma brincadeira com tudo aquilo. A verdade é que o gosto nem era tão bom. Aí, Vê, acho que você tá sendo meio escrota. Meio?
Você tá sendo gentil. Pelo que parece, naquele dia onde rolou o assassinato dos pais da Doll, era só a V que tava lá fazendo a festa, os outros estavam em outro lugar, provavelmente também causando mais assassinato por aí. Então vemos que a Uzi estava com o dedo em sua boca, indicando que ela experimentou o óleo dos robôs. O N ajuda ela a passar para a sala, e então a Uzi vê o crachá da mãe da Doll, e vemos que o nome dela era Eva. Mas antes mesmo deles falarem algo sobre, descobrimos que a Doll estava viva, e que não ia parar sem que sua vingança estivesse completa. Porém, a bala não acerta ninguém, pois podemos ver que a Uzi tem o mesmo poder da Doll, e foi isso que salvou ela de levar um tiro. O quê? Peraí, não se ativa! Ai, eu odeio esse lugar! Mudamos de cena para o lado de fora, onde está mais um CLT buscando seu óculos, que segundo ele, era uma desculpa para ele ficar ali lá de fora. Só que em menos de 10 segundos, cai duas máquinas do nada em uma nave que já sai alguém e finaliza o pobre CLT. E então, podemos ver que no mundo de Mother Drones, trabalhar é um grande perigo. Mas então, descobrimos quem é essa pessoa misteriosa. Muito bem. Temos um trabalho a fazer. Não é, Jota? Não preciso nem dizer o porquê eu gosto tanto desse episódio, é um dos meus favoritos. Eu amo a história da Doll, e que na verdade ela não é tão vilã assim. Eu também amo a evolução da relação dos três, principalmente da Uzi e do N, e claro, a V também. E eu também vejo que estão melhorando cada vez mais a animação e também as batalhas. E podem ficar tranquilos, pois ainda vai melhorar bastante esse quesito. Mas bem, agora sem mais enrolação, nós iremos para o episódio 4, chamado de Febre da Cabana. Este episódio aqui é o episódio que mais tem referência, principalmente a filmes de terror, porque basicamente esse episódio é inspirado em um monte de filme de terror relacionado à cabana. Então se prepare, pois agora eu irei dizer algumas dessas referências. Então já temos uma pequena referência no título do episódio. Aqui no Brasil o título foi traduzido para Febre da Cabana, uma tradução literal do título em inglês, Cave Fever. Porém o título em inglês pode ser uma referência ao filme do mesmo nome lançado em 2002. E bem, além disso, o episódio vai referenciar e também parodiar alguns filmes de terror relacionados à cabana, e também alguns clichês do gênero. Agora sim, finalmente podemos ir ao episódio. O episódio começa mostrando a placa de um acampamento, o acampamento 98.7, criado em 3002. Logo em seguida, vemos um ônibus com os alunos da escola da Uzi, porém esse ônibus é bem esquisito, pois ele anda igual um cavalo. E aí nós temos a segunda referência do vídeo. Eu coloquei essa cena em inglês não porque a referência foi perdida na dublagem, pelo contrário, em português está quase a mesma coisa. Boa, menino. Porém, em inglês é muito mais fácil pegar a referência, pois essa cena parece ser uma referência ao Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, pois essa última frase, Good Girl, é uma frase muito utilizada por ele. That's my girl. Good girl. Aqui já somos apresentados alguns dos alunos da escola, e eles fazem referência a vários clichês do filme de terror, marcando assim a nossa terceira referência do episódio. Aqui nós temos referência a pessoas que gostam da planta que Salsicha usa, a nerd, o casal transariano, o popular e a gótica. A Uzi sai um pouco de perto dos alunos e olha direto para o colar de sua mãe, que a Uzi usa frequentemente nos episódios, e a pulseira da mãe da Doll. Depois de perceber que esse era o local certo, a Uzi tem um flashback do que o seu pai explicou para ela. Eu não reparei nas gargantilhas. Só reparei que a sua mãe era muito gatinha. Ela só falava, construa portas para nos proteger dos demônios do céu. A singularidade despertou. Olha se esse legal que eu desenhei. Quarta referência, essa piada com o S é uma clara piada com o cool S. Não pense besteira, porque em português fica mais ou menos S legal, que nem o próprio Ken fala. No fim, não foi o homem que vocês precisavam. Se cuida, tá bom? Ô, professor, pra que essa excursão, hein? Ah, foi ideia da Uzi. Pergunta pra ela. Quem? Eu sento do seu lado há anos. Quinta referência, esse nome Final Gun no livro que essa personagem de óculos está segurando é um termo utilizado por pessoas que assistem filme de terror, para representar a última mulher viva que enfrenta o assassino e sobrevive para contar a história. Descobrimos que a Uzi iria sozinha para aquele local, porém o professor estava bravo com a nota de todos os alunos e decidiu fazer uma viagem como desculpa para dar nota para eles. Então, se o professor não vai cuidar desse bando de personagens secundários, digo, adolescentes, quem vai? Eita, o que foi isso? Sejam bem-vindos, campistas! Tá na hora da chamada! 1, 2... Parece que tá todo mundo aqui, então! Menos um!
Como qualquer robô operário com cérebro que estivesse nessa situação, ficaria com medo do N e da V. Então é claro que eles também têm medo dos dois assassinos que exterminaram grande parte de seus amigos, familiares, vizinhos e conhecidos, né? Boa ideia, N! Tudo pela minha best! Eles também são meus amigos, então tá de boa. Como nesse episódio os dois serão babás, eu irei pular um pouco essa cena e falar sobre o que importa. A Uzi vai para uma área separada do acampamento e acaba encontrando algumas cabanas antigas. Então, em uma dessas cabanas, a Uzi acaba encontrando coisas de antigos robôs operários e humanos que faziam experimento naquele local. Caso você ainda não tenha percebido, todo esse acampamento, na verdade, nunca foi um acampamento, tá? Mas para um local de experimentos, onde era feito experimentos com robôs operários e humanos. Porém, como vimos no primeiro episódio, a espécie humana foi de base e por causa disso só sobrou algumas coisas deles por lá. Porém, antes de tudo se tornar um acampamento para os robôs operários, acabou rolando um experimento com alguns robôs. Mas como indicado no começo do episódio, teria acontecido com a Nori e a Eva, por isso do colar e da pulseira enumerados, pois era o número de experimento delas. Voltando ao episódio, a Uzi está olhando um calendário de doguinhos com algumas anotações humanas, tipo que cachorros são imortais nesse universo? Obrigado, ciência. Porém, aquele silêncio é quebrado, pois do nada, escutando um barulho no meio da escuridão, podemos ver bem rapidamente uma robô virando de costa. E aqui está a nossa sexta referência do vídeo. Essa cena é uma referência ao final de Bruxa de Blair. Porém, a Uzi parece ser míope, porque enquanto ela tenta entender o que era aquilo, aquela robô se mexe e chega mais perto dela, dando um grande susto na Uzi. Enquanto tá todo mundo lá embaixo se divertindo, a Uzi tá lá em cima, mais calma depois daquele susto. Porém, como a Uzi está na frente de um espelho, é claro que o reflexo vai fazer o solucionador absoluto quebrar aquele espelho. Assim fazendo a Uzi ficar super aquecida e tendo que degustar um pedaço de robô operário, que ela teria roubado no episódio anterior na casa da Doc. E aí? Qual é, sua idiota? Você não tava... Você disse que esse acampamento nos ajudaria a pegar aquela maluca da Doll. Que tal você explorar mais e ver menos pela janela? Eu tô atrás dela, só... Tô feliz por vocês terem se enturmado. Muito legal. Mas é melhor manter distância. Não acha melhor? Já que você é a próxima. E como pode ver, o N faz amizade fácil. Ele vai superar muito bem. Ok, até o momento já temos algumas coisas que eu queria falar sobre. Os três só estão ali porque a Uzi está indo atrás da Doll, que parece querer voltar e conhecer o passado de sua mãe. E também resolver alguma coisa que a gente não sabe o que é. E outra coisa que eu queria falar é que a Uzi está evoluindo bastante com seus poderes, inclusive conseguindo se regenerar. Pois depois daquele arranhão na sua cara, ela consegue regenerar bem rápido. Inclusive, logo em seguida, depois de ver que amassou uma baratinha, decide ajudar regenerando ela. E logo em seguida, essa barata acaba correndo para dentro de uma festa, indicando o local que a Uzi tinha que ver. Pois ali estava um corpo de robô operário desligado e vários desenhos que pareciam com os desenhos que a Nori fazia. Inclusive com um desses papéis, só que da empresa, com uma das garras de um possível Mandedrones. Uma outra barata verde sobe no braço da Uzi e a Uzi tenta matá-lo, porém não consegue. Pois na verdade, essa baratinha é diferente das outras, pois consegue falar com ela. A barata escaneia a Uzi e acaba confundindo ela com a sua mãe, Nori, e diz algumas mensagens que serão importantes. Elevador? Tá, mas onde fica? O que é você? Enquanto isso, no acampamento, os campistas estão tentando fazer alguns joguinhos com os Mandedrones, jogos bem saudáveis falando nisso. A Uzi chega bem fininho pra falar com o N, dizendo claramente que não é pra ele chamar a atenção de ninguém. Uzi, vem cá, chega aqui, menina! Esse grupo é uma equipe. Não, pera, eu agi por instinto. A Uzi tenta disfarçar, porém todo mundo novamente tem medo dela, porque não há nada mais perigoso do que uma robô gótica. Com esse susto, um dos robôs joga uma flecha que quase acerta a Uzi, pois ela usa o seu poder e faz a flecha parar no ar. Porém, ela novamente fica super aquecida e faz a flecha se transformar em um pedaço de criatura cheia de sangue. Davi tem um gatilho quando vê aquela criatura e se sente ameaçada com a presença da Uzi. A Uzi tenta explicar tudo aquilo, mas ela acaba explodindo de vez quando vê o óleo do robô saindo depois que a V tinha matado ele. Eu vou morar na floresta!
Quem era essa aí? A Uzi pega sua bolsa com os pedaços de robôs, entra na cabana e tranca tudo. Porém, quando ela ia comer... Enquanto tudo isso ocorre na cabana com a Uzi, lá no acampamento o N está tentando parar a V de querer matar a Uzi, pois segundo a V, ela quer terminar o seu trabalho e matar aquela coisa para finalmente deixá-los em paz. Então os dois começam a discutir, pois a V sabe de algo que o N não sabe, e mesmo assim ela não quer contar para ele. Terminando toda essa discussão com o N já estressado dizendo que todos ali têm medo e que são crianças iguais ele e a V. Então depois de falar tudo isso para V, ele manda ela cuidar dos campistas, pois iria atrás da Uzi sozinho. Que gato. Façam o que quiserem. Rapaziada, esse fazer o que quiser não é bem isso que ela quis dizer. O casal transariano sai de pé dos campistas para brincar de fazer robozinhos, igual a maioria dos casais em filmes de terror. O que importa para o vídeo é que os dois aborrecentes entram na cabana e percebem que a cabana tá toda lascada, tudo quebrado, cheio de sangue, essas coisas bem convidativas. E ao invés de sair de lá, os dois decidem investigar. E infelizmente para eles, os dois morrem sem se divertir antes. Aí, ó, foi pensar com a cabeça errada. O N acaba encontrando algumas pegadas em um outro lado do acampamento. Porém, o que importa é que o N acaba encontrando uma fita VHS de treinamento para funcionários da JC Gens sobre robôs zumbis. O N chega perto e ao tocar na fita, isso acontece. Voltando ao casal transariano, ou no caso que sobrou deles, a Uzi está lá comendo os pedaços deles, porém, a Uzi acaba voltando a si e vomitando tudo no processo, porém ela percebe que a porta estava aberta, mas ela tinha fechado antes de matar eles, o que significa que um dos robôs fugiu. Enquanto isso, no acampamento, os campistas estão do lado de fora, em volta de uma fogueira, comendo uma deliciosa pizza, enquanto conta a história de terror. Porém, uma das campistas percebe que o casal saiu faz tempo e não voltou até agora. Só que antes mesmo dela terminar a frase... Rebeca! Quem fez isso contigo? Eu não me lembro o nome dela. Ela não é popular. Mas descreve direito! Olhos roxos, toda gótica. A Uzi chega no local e já sabemos que isso não terminará bem para os campistas. Ah, é... você. Separar! Que tem a história do livro! A Uzi mata o fã da planta que matou Eusa, mata a nerd de óculos e quando ela ia matar a Lizzie... Corpo novo, os mesmos horrores, não é sim? Essa tal Si tenta enganar a V, fingindo ser a Uzi, porém ela não consegue. Aí dois começam a brigar e a Si tenta matar a V. Opa, calma aí, garota. Ai, pra que fazer isso? Hora de voar! O que é que falei sobre ficar brigando com ela? Você sempre fica do lado dela. No céu, enquanto os dois caem, os dois começam a conversar. E temos uma cena bem fofa dos dois conversando sobre os problemas. Porém, eles percebem que cada um gosta bastante um do outro. E sem o outro, os dias deles são bastante chatos. Terminando assim com os dois. A Uzi volta ao normal. A Uzi acaba se desculpando com o N e os dois finalmente se resolvem. Enquanto isso, a V tá lá segurando vela. Ai, que nojo. Não se atreva a me dar sermão. Que foi? Eu também acho que essa cena é nojenta. Ai, você anda muito diva. No ônibus, o professor pergunta do porquê metade da sala está faltando. A V, como sempre, tenta ameaçar o professor, porém ele não se importa e deixa a V bem chateada. E então assim terminamos o episódio 4, com uma cena bem fofinha entre o N e a Uzi.
Esse foi o último episódio que eu trouxe review aqui no canal, lá em 2023. Eu senti que as coisas estavam ficando muito confusas e para piorar os episódios eram completamente em inglês. Como eu não era fluente na época e não tinha nem legenda aos vídeos, podemos dizer que eu falei bastante besteira no outro vídeo. Sem contar que eu estava bastante cansado de focar e produzir esses vídeos em apenas Mother-Drones. Pois na época que eu fazia aquele vídeo eu ficava um mês inteiro sem produzir mais nada, só Mother-Drones. Por isso eu decidi esperar a série inteira terminar e lançar esse vídeo que vocês estão vendo hoje. Ok, dadas as explicações, um ano depois, finalmente posso dar minha opinião sobre o episódio. Eu gosto bastante desse episódio, tanto pelas referências, pela história que é mais aprofundada e a evolução de alguns personagens, porém eu sinto que faltou algo pra ficar perfeito. Eu sei que é o alívio cômico do episódio, esses aborrecentes estarem na trama, porém eu acho que poderia ter sido muito melhor trabalhado. Agora iremos para o episódio 5, conhecido como Lar, pois iremos ver a infância dos Mother-Drones. O episódio 5 começa com a fita VHS da J.C. Jameson, a mesma que viu no episódio anterior. Na fita, o narrador explica sobre desmontar robôs. Existem vários motivos para alguém querer desmontar o seu robô, como atualizações entre outros. Porém, o que importa é que o narrador explica que ao desmontar um robô pode ser bastante perigoso, pois se não feito de maneira certa, pode transformar um robô normal em robôs zumbis. Os que não foram desmontados completamente podem ocasionalmente ser reiniciados sozinhos. Mais do que apenas riscos de incêndio, a sua IA corrompida pode conter um risco enorme de morte. Então nós saímos da televisão que está passando essa fita e vemos bastante robôs jogados lá de fora. Mudamos de cena para a mansão dos humanos. Dentro dela podemos ver que tem uma área restrita, provavelmente apenas para robôs. E lá podemos ver o N lendo um livro sobre Gold Retrievers. Uma raça de cachorro bem fofo, inteligente e que tem o pelo dourado e macio. Isso provavelmente deve ser uma piada com o fato do N ter essas características de um Gold Retriever. Porém ele acaba se distraindo com o desenho da J, onde mostra o N como um lagarto e a V como um animal que eu faço a menor ideia de qual seria. Um raio cai e vemos a V parada do lado do N. O N volta a ler e vemos que o Gold Retriever se não bem com crianças. Isso será um pouco importante no futuro. O N escuta um barulho no piso atrás da V e podemos ver que é um alçapão. O N assustado fica parado esperando para ver o que seria aquilo, porém para piorar, um livro cai atrás dele com o nome de Perigo. E logo em seguida cai mais 2 livros, um com o nome de Entre e outro no porão. As batidas começam a ficar mais fortes e o N sendo um ser inteligente fala o que qualquer um faria nessa situação. Mudamos de cena para vermos mais uma daquelas baratinhas. A barata chega perto de uma deliciosa xícara de chá de óleo de robô e decide dar um gole, porém vemos que tinha um ingrediente especial nessa xícara. Morte. Você parece chateado, irmãozão N. Senhoras e senhores, conheça assim a Mother-Drone misteriosa do episódio 2 e que foi citada pela V no episódio 4. Os dois começam a conversar sobre a festa que os pais da Tessa fariam naquela noite. Assim tem a ideia de ir, porém o N sabe que não iria dar certo. Os dois estão lá conversando quando do nada cai um líquido vermelho do teto e lá tinha uma frase escrita com esse líquido. Podemos ver que os dois têm uma relação de amizade bem fofa. Querendo ou não, o N faz amizade até com Pedra. Então ele acaba aceitando a ideia de ir para a festa e vai pedir para a Tessa. Chega no local onde a Tessa está, lá está o pai e a mãe dela também, mandando os robôs da Tessa cuidar da decoração e dos acessórios da festa. Ou quase isso. Podemos ver que a Tessa está lá, muito ansiosa e falando com a Jota sobre os humanos que iriam para lá, pois ela só falava com robôs. Essa frase nunca foi tão atual. Podemos ver que a Tessa trata os seus robôs como amigos, exceto assim. Você... Parece que a Jota se esqueceu do meu tempo livre fora do porão. Mesmo assim, você tá aqui, né? Expressão raivosa. Vocês estão prendendo ela? Annie... Tessa James Elliott. A mãe da Tessa percebe que ela está falando novamente com os robôs e vai reclamar com ela. Só que não há nada pior que não possa piorar, pois assim reclama com a mãe da Tessa, falando que eles não são intrusos e que não pode mais descartá-los. A mãe dela não gosta nem um pouco disso, vai reclamar com a Sim. Porém, o N acaba entrando no meio da discussão e diz que foi ele que disse tudo aquilo para poder livrar a pele da Sim. O N foi colocado de castigo do lado de fora para ser comido pelos corvos. Porém, como eu disse, o N faz amizade até com Pedra, então ele está lá brincando com os corvos, como se fosse até cachorrinhos. Porém, quando ele ia jogar de novo, aparece um outro corvo que rouba o seu graveto e faz o povo ficar estressado com ele. Ronald, a gente era amigo! Lobo Sombrio X-17!
Eu criei esse nick quando eu tinha 8 anos. Nós te entendemos, Uzi. Voltamos à mansão, nem um pouco normal, e vemos que a Tessa foi presa pelos próprios pais com a corrente no pé. Alô? Conselho tutelar? A Tessa pede ajuda a Jota, porém, chefe é chefe, e ela não queria quebrar as ordens da mãe da Tessa. Enquanto isso, a Sin tá na frente da Tessa, e a mesma começa a reclamar com a Sin, dizendo que se o N morrer, é tudo culpa dela. Porém, a Sin diz que tem backups, o que é algo meio preocupante de se falar. A Tessa pensa em um jeito de fugir, porém ela acaba tomando um susto com a Sin do lado dela, falando com a voz de mulher adulta, dizendo que a Tessa não vai ter que descartar os seus bichinhos, e em troca, ela não iria descartar a Tessa. Logo em seguida, a Sin se transforma na sua outra forma, e diz que era para a Tessa não ir para a festa. Obviamente, a Sin vai fazer alguma merda naquele local. Voltando ao N e a Uzi, os dois estão conversando sobre por que a Uzi está naquele local, pois como sabemos, os dois só se encontraram quando o N estava na adolescência, mais ou menos. A Uzi explica que tudo aquilo é a memória do N, e que tinha um programa dentro dele que estava tentando apagar suas memórias. Isso explica o porquê do N ter tido apenas alguns flashbacks do seu passado, e esquecer da maioria das coisas que ocorreram nesse tempo. Porém, nem ele mesmo sabe o que está apagando suas memórias. Será que isso é algo da Tessa? Então o objetivo dos dois é lembrar das coisas do passado e não deixar então a lobotomia por completo. Por isso os dois terão que ir até o porão. Porém, no meio do caminho, a Uzi acaba sendo desligada, pois o Ken entrou no seu quarto. Os dois conversam um pouco e a Uzi fecha a porta na cara dele. A Uzi volta ao seu corpo de corvo, na imaginação do N. E só um negocinho que eu queria falar é que o visual da Uzi parece ser bastante inspirado na Revenge of Titãs, que no original é chamada de Raven, ou Corvo em português. Os dois chegam na mansão e vê uma cena nem um pouco bonita. Então a Uzi explica que ela pode tirar o N a qualquer momento daquela memória, ou no caso é melhor chamar de trauma. Porém, se eles fizerem isso, o N nunca terá sua memória de volta. Então os dois decidem entrar no trauma do N. Porém, o que eu acho engraçado é que o N não sabe que ela é a Uzi, e fica sempre perguntando quem é ela, e ela não responde quem é. A Uzi aponta para o alçapão embaixo da V. Os dois percebem que a V está parada, tiram ela de cima do alçapão e percebemos que eles precisam de uma chave, a mesma que a Jota tem. Porém, antes mesmo deles pensarem em buscar a chave, enquanto isso, a Jota está tentando tirar a Tessa, mordendo as correntes. A Jota tira ela da corrente e as duas escolhidas vão atrás da Sin. Porém, elas decidem se equipar com arma para poder enfrentá-la. A Tessa pega uma espada e a Jota... Ah, meus amigos, a Jota pega logo a porra de um revólver. Porém, as duas logo em seguida trocam de arma. O N tenta chamar a atenção dela escondido, mandando as duas abaixar. Porém, as duas coitadas são tão lerdas que não entendem o sinal do N. E quando finalmente elas entendem, já é tarde demais, pois assim, no corpo da vez, está no telhado brincando de Homem-Aranha. Os três se juntam, os quatro se juntam e o N explica sobre a Uzi, que ela veio do futuro. E a Uzi, sem perder tempo, vai lá, rouba a chave da Jota e ainda diz na cara dela que ela vai matar ela no futuro. Até se explica que assim vai matar todo mundo na festa. E o N, não acreditando nisso, diz que ela é uma pessoa legal. Porém, antes mesmo das duas darem um choque de realidade no N... Vai logo pro porão. Deixa a gente com essa robô medonha. Medonha não, fofa! Enquanto rola essa briga entre os robôs empregados e a Tessa, o N e a Uzi estão indo até o porão e podemos ver que a Sin caprichou no cenário perfeito para o próximo Silent Hill. Podemos ver que os dois terão que correr mais rápido até o alçapão, pois parece ter passo perseguindo ele. Porém, para a tristeza deles, a Sin já está lá esperando e acaba matando o corvo que a Uzi estava dentro. E o pobre N está sendo prontinho para ser capturado. Porém, para a felicidade do N, a Uzi entra no corpo da Sin, ou no caso um deles, pois logo atrás do N podemos ver que a Sin ainda está no corpo da V. E a Jota é uma inútil para variar. A Uzi puxa o N para dentro do alçapão e podemos ver que, na verdade, aquele alçapão dava direto para o local onde a Sin estava sendo presa. Batidas são ouvidas lá de fora, cada vez mais forte. E para quebrar o gelo, o N faz a pergunta mais importante para a Uzi. A V tá bem lá no futuro? Infelizmente. Vamos ver o que aquela coisinha amarela tava... Nossa. Então os dois, depois de ver aquela cena no mínimo perturbadora, querem fugir dali. Porém, a Uzi novamente acorda na vida real, porém dessa vez é um pouco diferente o motivo. Minha filha, você convidou a Doll pra... Amiga fantasma, você tá bem? Melhor impossível. Infelizmente para o N, a Uzi agora está ocupada, ou seja, a Sin volta a controlar o corpo. E bem, é ela quem reinicia a memória do N. Enquanto isso, no salão de festa... Bem-vindos! Os Elliots são conhecidos por muitas coisas. Sua classe, tenacidade, ainda não terem morrido... Na hora certa, risinho. A Jota e a Tessa chegam para matar de vez assim, ou tentar.
Tá bom, desiste, menina. Então, meus amigos, conhecemos o poder mais apelão e incrível desse desenho inteiro. O poder de controlar todos os robôs sem exceção. Você não tinha que ver isso. Enquanto toda essa bagunça de robô rola lá em cima, o N só pode esperar pela sua lobotomia, feita pela Sim, que não consegue pegar um simples mistura. Porém, ela desiste e vai em busca do corpo da V, para terminar o serviço. Mas voltando à vida real, o N e a J, que estão nessa memória, estão com tela de erro. Enquanto isso, a Uzi e a Doll estão brigando por uma chave, que no caso é a baratinha verde do episódio 4. Porém, a Uzi decide deixar a Doll com a barata, pois o N já está soltando faísca. Um pequeno detalhe é que a Doll está com esse botão no olho. O que será que isso significa? Só deixa a gente em paz! Voltando às memórias, até a V está com dificuldade de pegar o misturi. É sério que não tinha como só usar o outro braço? O N tenta fazer a Si perder tempo, batendo papo, porém na verdade o que o N queria era dar o óculos para a V. A bichinha sofre de miopia, gente, por isso que ela não conseguia pegar o misturi. O N fala com a V e parece que é a V mesmo que está controlando ela, porque o N fala sobre Golden Retriever e ela completa falando que ele tem boquinhas delicadas. Porém, infelizmente, a Sim não gosta nem um pouco disso e decide continuar o seu plano de apagar o sistema operacional do N. Executar. O que está acontecendo comigo? Foi mal aí. A culpa é do meu pai, ele... Opa! Uzi? Não, aponta assim pra mim. Valeu. Sua doida! Sai da minha cabeça! Então, na verdade, o que aconteceu nesse episódio foi que a V quis compartilhar com o N seus pensamentos e lembranças do que ocorreu antigamente. Porém, parece que alguém não gostou muito dessa ideia. Ok, vamos voltar para o episódio 3. Você lembra que no final do episódio a Tessa e a J voltaram e que no episódio 4 não falaram porcaria nenhuma sobre isso? Então, nessa cena final descobrimos que a chave que a Doll pegou, na verdade era para as duas e que foi feito um acordo que a Doll iria junto com elas. Por quê? Ainda não sabemos. Que episódio bom, gente. Sem brincadeira nenhuma, eu amo episódios que focam e falam sobre o passado de um certo personagem que a gente ainda não sabia. Mas calma, pois tem muita coisa ainda pra ser explicada. Tipo, o que aconteceu com os convidados e o pai da Tessa? O que aconteceu com a Sim depois de tudo isso? E o principal, o que é esse acordo que a Doll e a Tessa fizeram? Eu gosto muito do visual e da personalidade da Sim, e foi muito interessante conhecer ela melhor nesse episódio. Mas calma, pois ainda vai melhorar. Pois agora nós iremos para o episódio 6, chamado de Fim da Linha. O episódio 6 começa com o escritório da KB Fever Labs. As luzes se apagam e podemos ver que tem uma robô escondida. Ela sai do seu esconderijo para poder puxar uma pessoa que está paralisado. Porém, podemos ver uma garra de algum bicho que percebeu a presença dos dois. Ela tenta puxar ele, porém... Voltamos à cena onde o último episódio parou. Estão todos lá se encarando, porém o N chega um pouco mais perto e percebe que aquela mulher com a máscara era sua criadora / amiga de infância, Tessa. Porém a Tessa tem um pequeno problema com a desse planeta. A Tessa percebe a Uzi e pergunta quem é essa baixinha, porém a Uzi não gosta nem um pouco dessa pergunta e dá uma mordida no dedo dela. Para logo em seguida a Uzi perguntar o porquê ela estava ali e por que tinha outra J. Então descobrimos por meio da própria J que existe clone de robôs eficientes, no caso só a J. A Tessa explica que assim sumiu da Terra. E bem, a Tessa teria fugido e mandou os moledões para os planetas extrasolares. O porquê? Nem eles sabem. Porém a Doll já não aguenta mais aquele papo, rouba a chave da Tessa e foge de lá. Obviamente todos vão atrás dela e a Doll acaba se escondendo dentro da KB Fever Labs. Após a Uzi, o N e a V chegar lá, a Tessa manda a J explicar o plano da Sim para eles. O primeiro passo do plano da Sim é eliminar a vida local daquele planeta e montar uma tal pilha, provavelmente de corpos mortos. O segundo passo é entrar no laboratório com esse símbolo, o mesmo do colar e da pulseira da Nori e a Eva. Segundo a Tessa, para atrapalhar os planos da Sim, ela irá destruir todos esses laboratórios, porém, para entrar dentro do laboratório precisa daquele inseto, que no caso é a chave, e que está com a Doll. A J fica lá de fora para cuidar da nave da Tessa. Todos acham estranho isso, mas deixa passar, pois a maior ameaça está dentro daquele laboratório. Porém, a Uzi decide confrontar a Tessa do porquê a Doll está envolvida nessa história. Ela acha que os humanos fizeram alguma coisa com os pais dela.
É porque ela herdou uma doença, sabe? E? Eu acho que ela tem razão. Vocês vêm ou não? Entrando dentro daquele laboratório, eles procuram pelo elevador, e o N até brinca perguntando se tem uma placa dizendo onde está aquele elevador. Porém, andando pelo local, percebemos que tem umas garras como se fosse de Velociraptors, e tem uma grande quantidade de robôs operários mortos naquele local. Sem contar que nas paredes tem desenhos esquisitos e frases como "não olhe para a luz", lembrando muito as frases daqueles papéis que a Uzi achou no episódio 4. Então, depois de ver tudo isso, até se explica que ali pode ter um certo tipo de segurança contra os robôs, que foram criados pelos humanos. Mas segundo a Tessa, ela conseguiria controlar eles. Talvez. O NAV concorda com a ideia de continuar explorando o local, mesmo com uma ameaça perigosa para eles três. E só um detalhe que nesse episódio a Uzi está tentando demonstrar o seu amor para o N, e a coitada é jogar na friendzone. E olha só, parece que a ideia do N foi escutada, pois sim, teria uma placa dizendo onde está o elevador. Beleza. As fontes dizem que a gente... Só que eu tô indo por aqui, então me salvem se rolar. Tchau, tchau! No meio do caminho, enquanto eles vão tentar salvar a Tessa, eles encontram um bebê rindo. A gente vai atirar no bebê agora? Podia ter pedido antes! Então, na verdade, tudo isso foi uma armadilha para poder capturar eles também. A Uzi acorda com um imã na sua cabeça e presa. Enquanto isso, aquela robô maluca está simplesmente cortando a cabeça de outro robô, a mesma do começo do episódio. Pessoal, conheça a Alice, uma robô maluca que arranca 7 pedaços de robôs, porque ela é uma catadora. Ela também pode ser chamada de colecionadora. E então ela revela para a Uzi que a V está lá presa junto com ela, e que a V será a próxima a ter algum pedaço arrancado. Porém, antes, a Uzi tenta enrolar ela, falando que se ela cortar a V, ela irá contrair uma minhoca gigante. Porém, a Alice diz que já está acostumada com isso, e mostra um forno que, segundo a Wiki, tem vários pedaços de núcleos biomecânicos. Em resumo, o núcleo seria basicamente o coração dos robôs. Segundo a própria Alice, esse calor do forno deixa essas partes desaceleradas, assim deixando eles mais inofensivos. Até a própria Uzi fica em choque com essa cena e vai usar o solucionador, porém, ela não consegue. A Alice diz já ter enfrentado bruxas antes, igual a Uzi, só que ela diz uma frase que entra na cabeça da Uzi. Eu também já lidei com bruxas antes. Só que não vejo a 02 desde que ela nos deixou pra morrer. Enquanto isso, na outra sala, a Tessa está presa e o N está sendo torturado pelo Bell, esse robô bebê. Para ficar mais simples, eu irei chamar ele de robô bebê. O robô bebê está ali abrindo o N para pegar pedaços, porém o N fica rindo como se aquilo causasse cócega. Você tá mandando bem. N, de que lado você tá? Porém o bebê não sabe fazer a cirurgia, então o N tem que ajudar ele. Então o bebê começa a gostar dele, porém antes dele terminar a cirurgia, a Alice chama o bebê para ver a filha da Nori, e que ela estava precisando de mais sedativo. O bebê pega o sedativo e vai, porém antes dá um tchauzinho pro N. Até que enfim me libertei, caramba! Bora falar no caminho? O bebê está colocando sedativos na Uzi, pois a Uzi tinha arrancado o dedo da Alice, enquanto a Alice coloca um outro dedo no lugar. A Uzi está perguntando a Alice sobre como era sua mãe, e podemos ver que ela não está muito afim de responder, pois ela pega um alicate e manda o bebê sair para ver os outros. Porém a Uzi vê que o N e a Tessa saiu do local, e a Alice começa a falar sobre a mãe da Uzi. Ela diz que a filha é bem parecida com a mãe, porém ela tinha olhos amarelos. A Nori com olhos amarelos? Eu sei que ela não foi muito explorada nos últimos episódios, só tivemos alguns detalhes dela, porém, olhos amarelos? No episódio 2, quando aquele robô com o solucionador absoluto se transformou na Nori, segurando a Uzi bebê, ela estava com o olho roxo. Ok, voltando ao episódio, quando a Alice ia arrancar o dedo da Uzi, a Uzi explica que ela tinha pegado a robô errada, porém a Alice responde com uma calma facada na mão dela. Com certeza ela achou muito legal matar todos aqueles robôs. Enquanto isso, o bebê voltou para continuar a cirurgia, porém ele percebe que os dois fugiram. O N nota esse movimento dele e acha que a Uzi e a V estão presos dentro daquela sala. Porém, enquanto ele fala, a Tessa está escrevendo algo no computador e explica para ele se acalmar, pois iriam salvar a V. O N completa falando e a Uzi também. Porém, a Tessa não responde e coloca algo no seu computador, que deixa a sala toda amarela, e pergunta ao N se ele queria ver como estava a Terra. O N diz que eles não têm tempo para isso, porém algo chama a atenção do N. Enquanto isso, o bebê e a Alice estão procurando os dois que fugiram. Então a Alice fecha todas as portas e abre uma terceira, e aí vemos a sombra dos Velociraptors robôs do começo do episódio. Esses Velociraptors são na verdade chamados de sentinelas. Basicamente, os sentinelas eram segurança desse local e eram utilizados para poder matar apenas robôs com solucionadores absolutos, ou seja, usado apenas como emergência. Por isso daquela tecnologia onde eles paralisam o robô e os devoram. Porém, com o fim da espécie humana nesse planeta, eles ficaram sem rumo, andando por aí e decidiram matar todos os robôs daquele local, provavelmente para poder se alimentar. Ok? Dada a explicação, vamos voltar à trama.
A Uzi fica preocupada e acaba utilizando o solucionador e faz com que o seu solucionador ficasse roxo e por alguns milissegundos amarelo. Voltamos ao Wayne e a Tessa, e a Tessa acaba explicando que ela já sabia sobre a mutação de Yas danificada, e ela logo explica que essa mutação fez a Cindy hospedeira, depois dominou tudo e logo em seguida destruiu a Terra. Detalhe que nenhum dos Modedrones sabia disso, além provavelmente da Jota. A Tessa continua explicando que os humanos desse planeta viram o que estava acontecendo e que pensaram que iria conseguir entender e resolver, porém, como sabemos, não conseguiram. E a única coisa que fizeram foi piorar mais ainda a situação, espalhando cada vez mais, como por exemplo com o experimento que eles fizeram com a Nori e a Eva. Então o Wayne se preocupa com a Uzi e pergunta se a Tessa conseguiria consertar ela, porém a Tessa explica que ela estava ali para achar os robôs infectados com essa mutação, porém que ela queria salvar o universo e não colocar em risco, pois se a Uzi não for salva, ela vai ficar fora de si e causar mais uma grande matança como os últimos que aconteceram. Pelo menos esse é educado, e esperou a explicação inteira da Tessa pra poder atacar eles. O sentinela paralisa o N e foge com ele, pronto para causar um grande estrago. Então voltamos para a sala onde a Uzi está, e ela está tentando controlar o painel com as suas últimas forças antes que o N se machuque. Porém a Tessa chega no mesmo instante que o sentinela, e ela tenta convencer o sentinela a não atacar mais o N. Porém, para nossa surpresa, e a dela também, o sentinela dá logo uma mordida na mão dela, fazendo ele ficar confuso sobre aquilo e se finalizar batendo a cabeça na parede. Os outros sentinelas viram toda aquela cena e decidem cegá-la para depois atacá-la. Então antes de vermos o resultado desse banho de sangue, voltamos à sala da Uzi. E bem, isso acontece. Ah, não ligue para mim. Tudo que tinha para dar errado, deu. Ou quase isso. Pois depois que a Uzi abriu aquela entrada, os sentinelas não perderam tempo e foram se alimentar de carne nova. Eles paralisaram a Alice e depois dão um pisão na cara dela. E entram na sala procurando outras vítimas. A Uzi está deitada e parece inconsciente, enquanto o bebê está escondido. Porém, quando o sentinela ia chegar mais perto da Uzi, o bebê chama a atenção dele, para logo em seguida libertar a V. E infelizmente ser a sua última ação em vida. A V consegue fugir e vai tentar libertar a Uzi, porém os sentinelas se aproximam dela. Então a V decide fechar os olhos e atacar todos os sentinelas com seus fuzis. Porém ela não precisa fazer mais isso, pois o solucionador absoluto da Uzi fez esse trabalho por ela. Pode não parecer, mas isso é bastante preocupante. Enquanto isso, no outro quarto, tá lá a Tessa acordando o N. E o N acorda, porém no mesmo instante chega a V segurando a Uzi nas costas. O N já vai até a Uzi, porém a V avisa que ela está ferida, dizendo que era para eles ir embora. A Tessa fala que pode ajudar ela, porém a V coloca uma espada perto da cara da Tessa. E diz que ela tinha dito que iria controlar o sentinela, e podemos ver que ela não fez isso. Ela tenta dar um migué dizendo que é porque eles não conseguiram reiniciar, porém a V já está bem estressada com a situação e diz que vai embora, e pergunta se o N vai junto com ela. Então a Tessa o encoraja, dizendo que era para ele ir junto com ela, pois ela estava estressada, pois a Tessa não tinha contado a verdade ainda para ela. A V, ouvindo a conversa, pergunta o que a Tessa falou para o N, porém todo esse clima de casa e família é cortado no meio, pois a Uzi acorda e vai direto dar um abraço no N. O clima tá tão pesado que dá pra cortar com uma faca. O quê? Ah, calma aí. Enquanto isso, podemos ver que o sentinela acordou, porém com os olhos vermelhos, e acaba vendo as pegadas da Tessa e vai direto atrás dela. Porém as pegadas terminam com a frase escrita, fique bem aí. Obviamente sendo uma armadilha para o sentinela. Enquanto isso, o N está bem pensativo e a Uzi está bem preocupada com ele, perguntando se ele está bem e se ele queria conversar depois. Depois de animá-lo um pouco, o outro sentinela chega e chama a atenção do sentinela, fazendo ele sair daquela armadilha. O grupinho decide sair dali de cima e vê que em outro lugar está ali a Dol paralisada com a chave na mão. Eles duvidam da situação e acham que é uma outra armadilha, então a Uzi decide usar o seu solucionador, porém o N a V impede ela. Só que não precisa nem se preocupar, porque a Tessa já fez esse trabalho por eles. E bem, todos decidem acompanhar ela nessa. A V pronta para atacar e o casal de mão dadas. Eca, nada de namorar o meu robô, tá? Ele tem vontade própria! Escuta aqui, você é má! Porém não precisa nem ter dois neurônios para perceber que tudo isso foi uma armadilha da Dol. A Dol aperta o botão do elevador e logo em seguida abre todas as portas, liberando o sentinela para poder fazer a festa com o grupinho. Só que temos um pequeno porém. Antes os sentinelas gostavam apenas de comer robôs. Porém, depois daquele sentinela sentir um pouquinho no gostinho do sangue, parece que ele gostou do gosto e queria um pouco mais. Então agora a ameaça era para todos ali. A Uzi acaba utilizando o solucionador absoluto e faz com que a Si tente invadir o seu corpo. Enquanto isso, a Tessa e a V estão tentando lidar com os sentinelas do seu jeito. O N corta a mão da Uzi, porém ela já está sendo invadida. E a pobre Uzi nem sabia disso. Então, como a parte de trás do elevador foi destruída pela Uzi, a Tessa, o N e a própria Uzi entram dentro deles e esperam a V. Porém, a V está lutando com os sentinelas. Só que no momento que ela ia finalizar um, aparece um outro e quebra o botão do elevador, fazendo o elevador subir. Então a V, vendo toda essa cena, decide fazer algo que o N não vai gostar nem um pouco. Por favor!
Senhoras e senhores, cinema. Conseguimos descobrir mais coisas ainda sobre os humanos e também os Mandedrones. E também tem uma ideia do que causou aquela explosão no começo da série, que acabou com a vida humana e originou a nova vida dos robôs operários. Sem contar que descobrimos mais coisas sobre o solucionador absoluto, assim, e a relação da mãe da Uzi e da Doll com tudo isso que está rolando. Sinceramente, estou amando essas explicações e que já estamos chegando no fim da série. Porém, calma, pois ainda teremos mais coisa para acontecer e mais coisa para explicar. Então, já deixa o like e se inscreva no canal, pois esse vídeo já está me dando bastante trabalho. E isso me ajudaria bastante. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o penúltimo episódio do desenho, sendo chamado de Destruição em Massa. Já começamos o episódio com uma leve diferença, pois eles mudaram a intro e também a logo da Glitch Productions. Já começamos o episódio vendo um castelo, ou uma igreja, com um grande brilho amarelo dentro dele. Vemos que do lado de fora está chovendo bastante e tem 2 sentinelas presos, e por meio de uma placa descobrimos que ali dentro está rolando um experimento da KB Fives Labs. E bem, conhecendo esse nome a gente sabe que coisa boa, não é? Entrando dentro desse castelo, a primeira coisa que vemos é uma funcionária com a roupa parecida de padre. O nome dela é Ridley. E ali dentro, vemos que está rolando um experimento / exorcismo que está sendo feito com a Robô 2, também conhecida como a mãe da Uzi, Nori. A Nori olha para um cara no meio desse castelo, que no caso era para ser o chefe dessa missão, o Dr. Chambers, porém o estagiário vestiu a roupa errada e era logo do seu chefe. A Nori está claramente possuída pelo solucionador absoluto. Ela foge das correntes e decide matar todos ali dentro, porém os funcionários conseguem estabilizar um pouco a Nori, só que é por um pouco período de tempo. Então a Ridley manda o estagiário ir atrás da Yeva, mãe da Doll, para assim continuar o experimento. O problema é que a Yeva estava longe pra caralho. Então a Ridley decide exorcizar a Nori sozinha com um USB em formato de crucifixo, que eu carinhosamente chamei de USB crucifixo. Enquanto isso, o estagiário vai atrás da Yeva, porém antes ele olha para trás e vê a Nori olhando para ele de uma forma bem calma e nem um pouco assustadora. O estagiário sai correndo e chega no local onde está sendo guardados os robôs para os experimentos, e podemos ver que são muitos, porém o que importa é que ele acha a Yeva e leva ela até o castelo. Porém, ele percebe que os sentinelas sumiram, então podemos dizer que tem alguma coisa errada ali rolando. Ele entra e vê tudo normal, tira algumas pocinhas de sangue no chão. A Nori teria sido exorcizada e a Ridley está chamando ele para ver o que aconteceu, só que era para ele olhar isso bem de perto. Porém o estagiário percebe que tem alguma coisa estranha rolando ali e deixa a Yeva do lado de fora e diz que não tinha achado ela. A Ridley diz que tanto faz e pede que ele se aproxime. E bem, se você já prestou atenção um pouco nesses erros que tá rolando na tela, já percebeu que tudo isso se passa de uma armadilha do solucionador e o real crucifixo USB estava ali no chão do lado da poça de sangue, que no caso era da própria Ridley. E basicamente tudo isso foi um plano do solucionador para o estagiário chegar mais perto do corpo da Nori e ser sugado para um buraco negro. Bem, o estagiário vai tentar resolver isso, pegando o crucifixo e indo até o corpo da Nori, porém a Nori pega o crucifixo e enfia na cara dele. Senhoras e senhores, conheça o coração da Nori. E é engraçado pensar porque a Nori é literalmente a Uzi com alguns anos a mais. Sério, até os gostos musicais e os animes são mesmos. A Nori decide ir com a picareta e ir direto para as minas, porém ela não viu pela televisão que os nossos protagonistas chegaram nas minas. Os 3 saem do elevador e acabam caindo várias pedras tampando a saída dele. E lá vemos a Tessa normal, a Uzi que está com metade dos olhos com cor diferente e o N que ainda está em choque e enfurecido pelo que aconteceu com a V. O N tenta quebrar as pedras que estão no meio do caminho, porém não consegue. E a única coisa que ele fez foi jogar uma das pedras na direção da Uzi, fazendo ela ter que usar o seu poder, o que obviamente não era para ela estar fazendo, pois simplesmente após ela usar o poder, o seu olho começa a sangrar bastante. E assim a gente entende o que aconteceu com a Doll no episódio anterior. A Uzi pede desculpa, porém é o N que deveria pedir desculpa. Ele pede desculpa, porém a Tessa diz que eles vão buscar a V, só que depois de terminar o seu trabalho. E logo em seguida a Tessa dá a ideia de colocar a Uzi dentro de uma caixa, e infelizmente o N acaba aceitando essa ideia. Porém a Uzi não gosta nem um pouco de ouvir isso e percebe que tem algo estranho rolando. O N tenta explicar, porém a Uzi acaba não acreditando em suas palavras e sem querer faz um buraco negro que acaba explodindo e faz mais pedras caírem. O N tenta chamar a Uzi para perto dele, porém a Uzi acaba se afastando e deixa as pedras caírem em cima do N. Enquanto isso, na superfície, vemos o Ted e a Lizzie. Quem estava com saudade deles?
Eu sei, nem eu. Porém, um pequeno detalhe é que percebemos que os dois estão longe da colônia. E bem, o Ted não sabe do porquê eles estão ali. Porém, a Lizzie sabe. Ele pergunta se tem alguma relação com o amigo secreto da Lizzie. Porém, a conversa é atrapalhada por causa de um estrondo, que faz eles levitarem. Depois disso, a gravidade volta ao normal, eles caem, porém estão bem. Só que do nada, aparece uma nave que para bem perto deles. E a Jota acaba saindo de dentro dessa nave. E o Ted pergunta se aquilo tinha alguma relação com o que a Lizzie estava procurando. E bem, ela responde: não. Tem sim. Dentro das minas, o N está desacordado. Ele acaba acordando e percebe que um dos braços está preso embaixo de uma pedra. O N grita pela Uzi, porém não tem ninguém ali junto com ele. Ele decide arrancar o seu braço, porém ele escuta uma risada no meio da escuridão. Enquanto tudo isso está rolando com o N, a Uzi está saindo de perto dos dois e acaba encontrando uma foto de sua mãe, que já foi apresentada anteriormente pela Tessa. Do lado dessa imagem tem a foto da igreja, fazendo ela querer ir até lá, pensando que a sua mãe estaria lá. Porém, no meio do caminho, ela acaba vendo um daqueles buracos de cai do solucionador, e ali tem um lampião na mão de esqueleto. Novamente voltando para o N está sendo relembrado do seu querido trauma, que no caso era com a V criança, dizendo que está com saudade dele. Porém, o solucionador, que está fazendo toda essa ilusão, pega na perna dele e puxa ele para perto, fazendo ele arrancar o seu braço. E logo em seguida se transforma na Si e dá um abraço nele, fazendo ele ter um flashback do seu passado. Obrigada por liberar o meu caminho. Vamos comer. A Uzi já está do lado de fora da mina e encontra o castelo, que é uma igreja também. Ela entra na igreja e não encontra ninguém, só aquele grande buraco de carne. Porém, o silêncio daquele local é quebrado pelo MP3 da Nori tocando a música. A Uzi chega perto do MP3 e paralisa ele, e acaba vendo a filmagem que vemos no começo do episódio. O N está sendo puxado pelo solucionador até mais um desses buracos, porém ele é salvo pela Nori. E podemos ver que a Nori já poderia ter conhecido o N, pois ela pergunta por que assim está atrás do animal de estimação dela. Enquanto o N corre, a Nori está reconhecendo o N, e tem uma teoria da comunidade que diz que o N teria sido o Murder-Drone que matou a Nori, como foi dito pelo Ken. Porém, até o momento, isso é apenas uma teoria. Leve esse crucifixo lá pra cima. Você viu o gostosão chamado Khan? O pai da Uzi? Como assim? Como você conhece a minha filha? Voltando à superfície, caramba, isso tá me lembrando muito da Tale. Podemos ver a Lizzie e o Ted se escondendo, esperando a Jota sair daquele monte de robôs mortos. Eles decidem atacá-la de surpresa, porém rola uma explosão fazendo eles saírem voando, o que dá tempo da Jota pegar a nave e fugir dali. Eles acabam vendo o local em chama, porém do nada, o Senhor Porta aparece e explica que a Jota está destruindo os caminhos de fuga desse planeta. E segundo Ken, a pior coisa que teria acontecido com a Nori acabou acontecendo também com a Uzi. O vício de ouvir Nightcore. O Ken acaba explicando que, segundo algumas anotações que sobraram da Nori, o planeta vai se devorar em breve, matando todos ali presentes. A Tessa acaba encontrando vários corpos de antigo experimento do solucionador, porém o único corpo que não está ali é logo da Nori, fazendo ela ir até um computador. Ela prova que é uma humana e autodestrói o local. Где фиксация человек? Você tá falando do quê? Избавиться от вычислителя. Где он? Então era isso que estavam fazendo aqui, né? Aqueles crucifixos. Так ты не знаешь? Eu já suspeitava, mas viviam cortando minha transmissão. Tapa-olho não tapa esse buraco. Я не позволю вычислителю использовать меня и поглотить планету. Não sei se precisa de você, querida.
Depois disso, voltamos ao passado, quando a Nori ainda estava possuída, e podemos ver o que aconteceu de verdade. A Eva parou o crucifixo antes de parar a cabeça do estagiário, e jogou de volta na Nori, fazendo ela voltar ao normal. E joga o crucifixo USB dentro daquele buraco na sala. O estagiário agradece e mete o pé daquele local. Não julga, foi a mesma coisa. Sobrando apenas a Eva e a Nori. A Eva, sabendo que as duas sofreram, chega perto dela, estende a sua mão para levantar a Nori. Porém, a Nori ainda não está 100% sem o solucionador absoluto. Descobrimos que, na verdade, tudo isso foi uma explicação da própria Nori sobre o fim da espécie humana. Aí, como depois de tudo isso ela acabou melhorando um pouco e achou que tudo isso tinha acabado, mesmo com algumas sequelas após os experimentos e também o solucionador, ela subiu para a superfície, conheceu Ken, teve uma filha e explica que o resto é história. Só que nesse mesmo momento, ela puxa o papel e nessa parte podemos ver que existe um tal Pat. E esse desenho do tal Pat é muito parecido com o N. Então sim, talvez aquela teoria esteja confirmada e foi o N que acabou matando a mãe da Uzi. Eu não sei, rapaziada, eu não tenho o WhatsApp do Léo Vix pra poder mandar mensagem pra ele agora. Ela continua explicando e agora sim temos alguém falando a verdade sobre o que é o solucionador absoluto e que ele está de volta e querendo terminar o seu serviço. Porém, ela ainda não sabe quem é a pessoa que tá com o solucionador absoluto completo no corpo. Eu não me estou referindo às meninas, que no caso é a Uzi e a Doll, mas sim quem está tentando devorar eles há pouco tempo atrás. Voltamos a Uzi e vemos que ela está parada com o símbolo do solucionador na sua cara e com a grande estática na televisão na sua frente. Porém, como sempre, o símbolo faz a tela do computador acabar quebrando e a Uzi acaba acordando depois disso. Caramba! Tava ocupada, hein? Voltamos de volta às minas e vemos que o N e a Nori estão discutindo, pois o N quer falar para a Uzi que ela encontrou a Nori, porém a Nori não quer que a Uzi saiba que ela ainda está viva. O N diz que não quer mais esconder segredos da Uzi, a Nori diz que tem vergonha, pois causou todos os problemas da vida dela. O N promete não falar a Uzi sobre a Nori, porém era para a própria Nori dizer a Uzi que ela ainda estava viva. Que se dane! Só uma pequena curiosidade, é que no original a Nori fala "Bite me". Essa frase é muito utilizada em vários episódios de Mother Drones no idioma original. Bite me. Bite me. Bite me. E ela é tão adorada pelos criadores que acabou virando o nome de uma música original do show. Voltamos a Uzi e a Tessa, e a Uzi tenta se explicar, dizendo que não foi ela quem fez aquilo com a Doll. Porém, na verdade, a Tessa fica bem tranquila com isso, pois essa vai ser a desculpa perfeita para matar a Uzi. Sabia da correção? Sim ou não? Responde agora. Fofo. Sabe por que te deixei por perto, hein? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ainda em choque com tudo aquilo, a Uzi pede o crucifixo para o N. O N, tentando ajudar a Uzi, decide dar o crucifixo para ela. Mas que fofinho, irmãozão. Sim, senhoras e senhores, a Cia está de volta e muito mais esperta. Pois você não entender ainda, tudo isso foi um plano dela, desde o começo. Vamos com calma, vamos voltar um pouco no passado. Se você notar bem, toda vez que a Tessa apareceu quando adulta, ela já estava vestida com aquela roupa, escondendo a sua real aparência de cadáver. Pois a real Tessa foi morta naquela festa junto com os outros convidados. Sem contar que o desenho foi bastante esperto esconder isso. Porém, eles acabaram deixando algumas pistas para poder alguém que notasse ali e percebesse o que estava acontecendo. Pistas que principalmente apareceram no episódio 6, quando a Jota acaba esquecendo de chamar a Sim de chefe, ou simplesmente na cena onde é que ela acaba explicando para o N o que aconteceu, e vemos que o computador tem uma luz amarela, indicando que a Sim está usando o solucionador absoluto para poder enganar o N. Ou também nessa cena, quando aparece o flashback da Tessa depois da festa, percebemos que tem uma palavra na Tessa, que em português seria algo como editado. Simplesmente Mother Drone, meus amigos. Voltando de onde paramos, quando a Sim ia matar o N, aparece a Nori, que joga um machado na garra da Sim, atrapalhando de matar o N, para logo em seguida cortar os seus membros em pedaços. A Nori foge de perto da Uzi e joga uma picareta na testa dela, então os dois vão para trás da Uzi, e quando o N ia atirar nela, a Sim olha para o N e faz ele decidir atirar. Isso dá tempo para a Sim se preparar e atacar o N, para logo em seguida ir tentar matar a mãe da Uzi. A Sim vai lá e começa a tentar acabar com a vida da Uzi com a espada do N, só que é óbvio que a Nori não ia deixar isso e corta os dois braços da Uzi, dando 2
tapas na cara dela e um porradão só pra prender. Logo em seguida ela vira de costas e dá 2 tapas na cara do N, porém assim ainda está viva e pronto pra acabar com os dois. Os dois vão lá, arrancam as 2 mãos da Uzi e depois a Nori joga um machado na cabeça dela para desacordá-la. Porém o N fica com pena e acaba salvando a Uzi, fazendo o mesmo se despedaçar no chão. Enquanto o N está todo despedaçado no chão, a Sin está pronta para acabar com a Nori e joga ela para longe, joga sua temida picareta no chão e quando ela ia devorar a Nori... Nori! Eu tenho que contar que a Uzi e eu... O quê? Uzi, dorma! Aquelas coisas mataram a sua mãe, porra! A Uzi fica estressada com aquele coração que ela não sabia que era sua mãe e simplesmente joga ela no buraco. Uzi! Que foi? A gente não debateu essa parte da nojeira e... Aquela era sua mãe! O quê? Espera, não... Só que infelizmente esse momento fofo não pode durar por muito tempo, pois assim volta ao corpo da Tessa, só para logo em seguida sair e voltar à sua forma normal. Assim, Mal entra no corpo e vai logo para cima do N e ataca a Uzi, para logo em seguida entrar de volta dentro do buraco. A Jota está lá com a nave da Tessa e fica num lugar planejado pelas duas, só que simplesmente do nada... Quem são vocês? Mas calma, meus amigos, pois tudo piora, porque dentro do castelo o N e a Uzi são puxados para dentro do buraco, porém o N está desacordado. Então a Uzi prende a sua mão em um osso e segura o N. O N acaba acordando e a Uzi, vendo que não tem mais escapatória, decide abrir o coração para o N. N! Muito obrigada. Por tudo. Uzi, não faz isso! Uzi, não! A Uzi aceita o seu triste fim e acaba esperando pela sua morte. Que episódio foda! Tudo que foi apresentado nos últimos 2 episódios foram melhorados em 1000% nesse. A trama ficou mais séria, novos personagens apareceram, antigos personagens voltaram e tudo mais. Sério, vocês não sabem o quanto eu amo toda essa história. Pode não parecer, mas Mother Drones é um dos meus desenhos favoritos da minha vida e também provavelmente de vocês. Mas calma o coração, pois ainda temos o último episódio do show. Então, sem mais enrolação, vamos para o 8º episódio, chamado de Fim Absoluto. O episódio 8 começa de onde o último terminou, no espaço. Na Terra vemos que tudo está levitando graças a Sin. E agora, uma parte do planeta foi destruída e vários destroços dos lugares que conhecemos estão no espaço. Por isso a gravidade está fazendo eles flutuarem. E bem, podemos ver que o coração do planeta agora é o coração da Sin. A Uzi também está no espaço e vê toda aquela cena e não sabe o que fazer, até que a nossa mãe favorita chega em cena. As duas se comunicam e a Uzi decide salvar todos. Então a Nori explica que agora que o crucifixo USB foi quebrado, a única forma é destruir o coração da Sin. Então as duas se preparam para voltar para a Terra e acabar de vez com a Sin. A Uzi se segura na nave, porém é puxada para dentro dela, e lá vemos o nosso piloto favorito. Piloto suave na nave! N! A minha mãe tá lá fora! Foi mal, eu não sabia! Os dois se abraçam e aceitam a sua morte, porém, assim sendo empata foda que ela é, quebra a nave no meio e puxa a nave para a Terra. Só um pequeno detalhe que esse é o episódio mais gráfico e com mais menção a palavrão, porém, obviamente censurado. Os dois estão lá conversando sobre o seu relacionamento e dão um último abraço. Agora sai pra lá! Tá na hora de destruir o planeta!
Enquanto isso, na Terra, tá lá a Jota segurando um desenho do N. Então sim, aquela era a única nave funcionando e que era da Jota. E o N acabou roubando. Assim, entrega a nave toda destruída para a Jota e vemos que o trio do ônibus ainda está vivo. Então a Jota, vendo toda essa cena, decide matar o trio do ônibus. Porém, é atrapalhada por ninguém menos que a V. Sim, meus amigos, ela ainda está viva e com bastante saúde. Inclusive, ela está andando em cima de um sentinela. Então a V e a Jota começam a brigar. A V chama ela de traidora e que logo desencadeia uma batalha épica entre as duas. Enquanto isso, vemos que a Lizzie já sabia que a V estava viva e que queria matar a Jota. Porém, a V acabou mandando ela só distrair a Jota, pois queria ela mesma fazer esse trabalho. A luta das duas continua rolando e bem, a Jota acaba tirando uma das pernas da V. E a Jota pergunta se a V quer passar para o lado dos vencedores, porém é óbvio que a V não aceita e arranca a mão dela. Só que a batalha das duas é descontinuada, pois a Uzi e o N estão chegando na Terra e a Uzi já está com um vazio na sua mão, que acaba atrapalhando um pouco os planos da Si. Como eu disse, atrapalha só um pouco, pois assim conseguiu pegar o vazio da Uzi e destruir ele de uma forma bem simples. E logo em seguida puxa mais os destroços daquele local que eles estavam para dentro da boca. Assim se aproxima deles e bem, vemos que assim brinca com o N, dizendo que feriu seus sentimentos. Porém, pela cara do N sabemos que não foi só isso que ela feriu. Assim tenta possuir a Uzi, porém não consegue. E os dois decidem atacar ela juntos. Só que não dá muito certo esse plano, pois a Si é muito mais forte que os dois juntos, ao ponto de simplesmente um piscar de olhos arrancar o coração da Uzi. Só que na hora que ela ia comer o coração da Uzi, ela é atrapalhada pelo N e vemos uma cena horrível da Uzi colocando o coração de volta no lugar. O N vai pra cima da Si, mas vamos lembrar que ela é a robô mais poderosa do universo de Mother-Drones. Então ela arranca os braços do N e brinca com o N, querendo arrancar o seu coração enquanto ele ainda estava vivo e vendo tudo aquilo na sua frente. A Uzi, querendo atrapalhar assim, acaba quebrando o lugar que eles estão. Porém é claro que só eles acabam caindo, menos assim, que acaba criando asa e acaba voando. O que foi algo muito bom para eles, pois dá tempo da Uzi se esconder junto com o N. Porém, assim acaba vendo tudo isso escondida e vai logo atrás deles. Enquanto isso, a V e a J ainda estão brigando ali. Porém, irei voltar para a Uzi e o N, pois é essa parte que mais importa. A Uzi ainda está se recuperando do coração tirado e o N está desacordado, sendo puxado por ela. Só que logo atrás deles está assim, que acaba invadindo o local e tentando chegar perto dele. Lambda. Podemos ver que os dois se esconderam em uma sala bem perto da Si. Os dois estão claramente com medo, porém o N está com mais medo ainda por causa do trauma que foi a sua morte causada pela Si. A Uzi está também quase sendo dominada pela Si, ao ponto do seu coração estar quase pulando para fora. Eles acabam já aceitando a morte e se dão a mão, esperando pelo pior. Porém, o silêncio daquele local é quebrado por um barulho de explosão. Para logo em seguida, ouvimos a voz da V procurando o N, e dizendo toda a verdade sobre a Tessa e assim. Porém, os dois não sabem se acreditam ou não que aquela era a V real falando. Então acabamos vendo que aquela era a V real, e do nada aparece o N na escuridão. Os dois não sabem o que fazer, então o N decide fazer uma ação complicada e que pode acabar matando os dois. Prepara! Faça o seu trabalho que eu deixo você e o N em paz. Tá, V? A V, vendo tudo isso, tenta fazer uma proposta para Si, porém ela acaba não aceitando. Agora se deu mal, V. Assim joga o N do lado dela e podemos ver que na tela do N está escrito erro fatal. Isso porque assim sai da escuridão e mostra que está com o coração do N. E igual a Doll, ela decide comer o coração dele. Eu vou vazar. Filho da... O coração do N foi salvo graças ao Senhor Portas, também conhecido como seu sogro, né? E o Ted joga a arma pra Uzi, porém, a Si fala que a Uzi não está ali e vai direto atacar a V. Tira a mão! Ninguém vai traumatizar esses robôs bonitões e esquisitões, além de mim. Ai, que bom que você não morreu.
As duas finalmente são amigas, ou quase isso, e finalmente a Uzi controla 100% o seu solucionador absoluto, o que faz a Uzi estar completamente livre das ordens da Si. Até a Nori está feliz com a evolução da filha dela. Então agora, meus amigos, será a batalha de duas robôs poderosíssimas com o solucionador absoluto. E para completar, temos a música de fundo Beatman, o que faz essa cena ficar 1000 vezes mais foda. As duas com o solucionador absoluto começam jogando vazios uma na outra, porém não acerta nenhuma, e só faz tudo ficar com a neblina no local, dando tempo da Uzi dar um tiro na Jota, e errando no processo. A Uzi sai da neblina e vai na direção da Sim com a picareta, e a Sim com a espada da Tess. A Uzi joga a Sim para longe e a Sim manda uma resposta para a Uzi, jogando a espada nela, porém a espada acaba acertando a Jota. A Sim arranca na cabeça da Jota, que a Uzi pega e joga na Sim, porém a Sim decide atacar a Uzi, se teleportando e chegando cada vez mais perto dela. A Uzi vê o que fez e fica bastante preocupado pelo N, dando tempo da Jota aparecer atrás dela e atacá-la. Equipe errada, já chega de truques! O trio principal acaba com a Jota, porém a Sim ainda está viva, então eles pensam no melhor plano possível poder matá-la, né? Não, eles pensam num aperto de mão secreto. Os três começam a atacar ela ao mesmo tempo, porém o Wayne acaba se distraindo com o Gold Retriever nos olhos da Sim. E curiosidade, agora estão adultos nessa imagem, o que representa que os personagens cresceram. E a Sim aproveita isso para atacar o Wayne, porém a Uzi está logo atrás e ataca a Sim. Só que tudo era ilusão dela, e ela ataca a Uzi, porém é atrapalhada de novo pela V. Briga vai, briga vem. A Sim está prestes a matar a V, porém é parada pela Uzi, que joga para o Wayne. Os três acabam se juntando, fazendo um toque secreto, porém isso dá tempo da Sim voltar e atacar os Moledrones, apenas deixando a Uzi. A Uzi consegue pegar o coração da Sim e puxa para fora. Logo em seguida, ela destrói o coração da Sim, que ainda está no meio da terra, o que faz o coração que estava na mão dela queimar até virar poeira. Todo mundo volta ao normal e nós vemos o corpo da Tess e da Sim se desintegrando na frente da Uzi. A Uzi ainda está bem confusa com a sua consciência, pois ao engolir o coração da Sim, ela também engoliu o coração da Doll. Isso é mais confirmado quando vemos a sua visão, e a tela pisca bem rápido 3 cores: amarelo representando a Sim, vermelho representando a Doll e por último roxo representando a Uzi. Com tudo isso ao mesmo tempo na cabeça dela, a Uzi acaba desligando. Um pouco longe da Uzi, o Ted e a Lizzie estão ali vivos e estavam naqueles destroços, junto com o Ken. A Lizzie deixa o celular cair, batendo na cabeça do Ken, fazendo ele cair. Porém, ele é salvo graças a Nori. Você não me conhece, eu odeio você! Que gatinha, né? Inclusive o ônibus, que estranhamente também tem vida, estava salvo também, e quem está pilotando ele é o Sentinela. Aqui pesquisando, eu descobri que ele tem um nome. Sim, segundo o animador Joey Marshall, o nome dele é Spike. O N e a V estão procurando a Uzi, e eles acabam achando ela. O N e a Uzi se abraçam, e a V com ciúmes dá uma porrada na cabeça do N. Porém, isso acaba revelando para eles que a Uzi tinha algo estranho no rosto. Agora ela tem os olhos com as duas cores, amarelo e roxo. E bem, isso não é tão coincidência assim. Para quem é artista e desenha, conhece a famosa teoria das cores. Em resumo, essa teoria diz que existe um conjunto de princípios e conceitos que visam organizar e utilizar as cores de forma harmoniosa, de modo a causar um determinado impacto com essas cores. E nessa teoria, existe a teoria das cores complementares, que diz que existem cores que têm mais contrastes uma com as outras, sendo exemplo dela o amarelo e o roxo. Sim, rapaziada, Moledrones também é cultura. Voltando ao episódio, a Uzi acha isso incrível, e assim terminamos o episódio com todos felizes, e a Uzi apresentou um trabalho sobre tudo que ela aprendeu nessa aventura, inclusive tendo uma piada sobre o conceito de jornada do herói, terminando o trabalho com a Uzi falando que não odeia aquele lugar tanto assim. Agora podemos ver que o N está melhorando seus desenhos, que está estudando junto com os outros alunos, inclusive a V também. Terminando assim, o último episódio e a primeira temporada do desenho de maneira feliz, e que todos conseguiram resolver os seus problemas. E agora eu sei fazer isso! Calma, ainda tem uma cena pós-crédito.
Você tá ótima. Já considerou usar um lacinho, hein? É isso, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma série. Ou quase isso. Esse é o meu episódio favorito da primeira temporada, pois ele mistura tudo que eu gosto no desenho, misturando terror, medo, piada no momento certo, assim, e que faz o desenho terminar com o gosto de quero mais. Sinceramente, foi bastante divertido rever e assistir todos os episódios de Manedrones, pois eu realmente amo saber que esse desenho foi criado com bastante amor e carinho por youtubers. Eu também gostaria de agradecer a todos vocês que me pediram para eu trazer esse vídeo de Manedrones. Isso me incentivou bastante para produzir esse vídeo aqui tão gigantesco. O desenho para mim tem um sólido 8,5 de 10. Só que calma, ainda não sai do vídeo. Eu ainda tenho que teorizar sobre uma possível continuação de Manedrones. Como eu falei no começo da minha crítica do 8º episódio, talvez esse não seja o fim do desenho. Para quem não sabe, essa é a primeira e talvez última temporada do desenho. Talvez, porque nos créditos finais do episódio podemos ver uma silhueta familiar. No caso, sendo a silhueta da Doll, que estava viva ali sorrindo. Também podemos ver outros indícios que a mesma poderia estar viva e quem sabe ser a vilã de uma próxima continuação de Manedrones, sendo uma série ou sendo a próxima temporada. Sem contar que no final dos créditos, naquela cena que eu mostrei para vocês, podemos ver que a Sim ainda existe, deixando um grande gancho para uma possível continuação. Além disso, a própria Glitch já comentou algumas vezes que pensa em continuar Manedrones, porém com outras séries nesse universo. Então talvez esse não seja um adeus para o N e a Uzi. A Glitch até hoje vende produtos de Manedrones no site oficial deles, e toda vez quando podem citam Manedrones com bastante amor e carinho. Talvez no futuro poderemos ver novos projetos relacionados a Manedrones. Porém até o momento é isso que sabemos. Muito obrigado de coração por você que viu o vídeo até aqui. Comente robôs fofos por saber quem viu o vídeo até o final. E bem, espero que 2025 seja um ano incrível para vocês e as animações. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Ok, terminei Manedrones. Agora qual será o próximo vídeo sobre uma animação no futuro? Deixa eu ver... Ah não, velho.